Minha gente, o Brasil está de perna para o ar. Depois da PEC da blindagem para políticos corruptos, investigados por todos os tipos de crimes, depois de um clamor bolsonarista pela anistia, agora o Partido Solidariedade decidiu colocar lenha na fogueira. Ou eu diria, apagar fogo com gasolina. Eu poderia denominar essa ADP de uma espécie de PEC mutacional. Um joguinho e um jeitinho estratégico para colocar lenha na fogueira. Hoje eu quero falar sobre este assunto porque os nossos colegas que acompanham aqui o nosso canal, fico muito feliz de saber que alguns estão se interessando pelo estudo do direito, uma compreensão melhor para separar direito e política e ideologia, e isto me deixa muito feliz, apesar de eu não possuir a graduação em direito, ser um pesquisador, estar no processo de formação, eu ainda assim me sinto muito feliz de saber que com responsabilidade, com a acuidade que é devida, com o meu juridiquês, eu vou tentando levar a todos vocês um pouco de conhecimento. Pois bem, vocês viram a manifestação que aconteceu ontem, que tomou o Brasil. Manifestação vermelha, o que denota que o bolsonarismo ressuscitou o petismo no Brasil. Sabe aquele sentimento de indignação, de revolta, que levou até pessoas como eu mesmo, lá em 2018, ter votado em Bolsonaro, mesmo já tendo um diagnóstico preciso de seu histórico, biografia, currículo, seja lá como quer falar, mas a aversão ao PT, ao que nós vimos no passado, nos levou, acredito que muitos, a tomarem decisões que vieram ter que reparar a cagada. Mas olha que nós somos surpreendidos e agora estamos vendo estruturas alternando-se no poder e uma corrupção sistêmica e endêmica, ao ponto de agora alguns tentarem se blindarem para não irem para a cadeia. E daí surge então essa iniciativa, a DPF. Professor, o que é uma DPF? Eu vou te explicar daqui a pouco, pedindo a você que ainda não é inscrito aqui no canal, para se inscrever, ativar o sino para receber notificações. É muito importante para mim que você veja se o teu sino está ativado em todos, para que a gente consiga levar esse conteúdo mais longe, para que outras pessoas consigam receber o nosso conteúdo. E existem muitas maneiras. Deixa o like, comente, compartilhe, mande um valeu demais aqui no comentário, porque tudo isso vai nos ajudar. Dito isto, então, vamos entender o que é uma PEC. Você já sabe o que é um PEC ou o PEC, ok? Que é um projeto de emenda à Constituição. Você sabe que para fazer uma emenda à Constituição é necessário ali passar pelas duas casas, aguardar a sanção do presidente. Se houver algumas questões que entenda a Corte de Inconstitucionalidade, é possível uma ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Então, a DPF é bem diferente de um projeto de emenda à Constituição. A DPF, na verdade, é a abreviação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. De acordo com a Constituição, no seu artigo 102, a DPF, ela funciona como um instrumento de controle concentrado de constitucionalidade. Isso está no parágrafo 1º da nossa Constituição. E este instituto está regulamentado, preconizado na Lei 9.882 de 99. Então, para que serve essa ADPF? A DPF serve para evitar ou reparar a lesão a preceito fundamental da Constituição.
Isto é, algum tipo de processo que possa resultar de um ato do poder público. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual a finalidade, qual a espécie e natureza de uma ADPF. Primeiro, se alguém pretende, por exemplo, uma ADPF ou propor uma ADPF com o objetivo de blindar ministros, ou seja, impedir o impeachment, por exemplo, instaurar uma CPI, isso significa que este partido, movimento social ou parlamentar está excluindo a responsabilidade ou responsabilização penal ou infracional, neste caso com sanção, justamente de um dos poderes, neste caso, dos ministros do STF. Na verdade, é uma questão externa de atuação. E aí, nós vamos nos deparar com várias implicações jurídicas, políticas e, sobretudo, morais. E aí fica, se no parlamento eles queriam a PEC da blindagem com o voto secreto, principalmente a ala bolsonarista, lutando para supostamente implementar o voto impresso e auditável, eles não querem ser investigados e atribuem essa iniciativa a uma atuação inferente do STF no poder legislativo. Claro que a gente sabe que é uma desculpa. Que, na verdade, os ministros da nossa Suprema Corte muitas vezes extrapolam em suas jurisprudências, reinterpretando, não por um fenômeno hermenêutico, mas muitas vezes por interesses políticos, de alguma forma, mudando suas próprias decisões, por conveniência, e é claro, para atender os seus apadrinhados políticos. Logo, evidentemente, nós temos que nos preocupar com essa ADPF. E veja, qual é o primeiro problema? É que todo cidadão tem o direito garantido, ok? Para poder, de fato, denunciar e pedir um impeachment de um ministro da Corte. Isso está na Lei 1079 de 1950, no artigo 41. Ou seja, qualquer cidadão, se você, inclusive, tem o poder, o direito e o dever, em um caso de um crime flagrante, ou seja, você pode dar voz de prisão, é claro que se você puder ter a força policial, de um agente da segurança pública é melhor, dependendo do tipo de crime que você estiver presenciando. De alguma forma, qualquer cidadão devidamente constituído dentro do povo pode, sim, entrar com procedimento de pedido de impeachment ou denúncia para um procedimento de disciplina ou até cassação de mandato. Em relação, por exemplo, a presidente da República ou, neste caso, ministros do STF, se fala em impeachment. Deu para entender? Impeachment. Beleza? Então você já sabe que isso, de alguma forma, é tirar o direito do cidadão para, de alguma forma, poder reivindicar uma iniciativa por meio do Senado, que é o órgão responsável, ou a casa responsável, para poder abrir procedimento de investigação e até proceder o impeachment. Logo, você precisa entender que é um direito do cidadão garantido em lei. Claro que quem decide a tramitação é o presidente do Senado. E quem julga não é o cidadão, também é o plenário. Por isso que o impeachment de um ministro do STF é muito difícil mesmo, principalmente num país como o nosso. Agora, parece que essa DPF se apresenta mais como lenha na fogueira e apagar fogo com gasolina. Talvez você possa até dizer que seja algo bem intencionado,
para defender os ministros desta hostilidade e quebra de braço, estratégia que nós estamos vendo devido a essa instabilidade institucional, essa proposta tenha por objetivo proteger os ministros do STF, né? Que, na verdade, é constitucionalmente questionável também, politicamente. A gente pode falar em indiciarismo, tão claro que nós estamos vendo de muitas ações da nossa corte. Nós temos um problema eticamente que precisa ser resolvido. E aqui eu disse eticamente e não deontologicamente, porque deontologia é uma coisa, são as normas e preceitos estabelecidos da prática política e judiciária, e a ética está mais dentro de uma perspectiva de princípios que norteiam a nossa capacidade de discernir os valores, ok? Então, a melhor forma, na verdade, para proteger a nossa corte, assim como o nosso parlamento, não é discriminando práticas ou descriminalizando práticas delitivas. Ou seja, assim como o Congresso tentou jogar nos peitos do povo um projeto de blindagem de corruptos, nós não podemos ter um partido político ou qualquer representação tentando fazer o mesmo. Isso não vai resolver. Precisamos traçar caminhos, medidas nos meandros ou liames da Constituição, lutarmos para que os poderes tornem-se realmente harmônicos e independentes entre si, para que possamos dizer que estamos sendo receptores do grande teórico Barão de Montesquieu, ainda que nós reconheçamos teoricamente a, vamos chamar, teoria da atipicidade dos poderes dentro da atipicidade. Portanto, primeiro, nós temos que dizer que não podemos admitir que um projeto, uma DPF, melhor dizendo, venha proteger os ministros, porque isto é ferir o preceito fundamental, sobretudo constitucional, do seu artigo 5º do caput, que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Logo, ministro não pode estar acima da lei e nem senador, nem deputado e nem presidente, muito menos acima do próprio direito do civil de poder agir de forma jurídica ou política para denunciar e pedir o impeachment de um ministro do STF ou mesmo do presidente da República. Nós precisamos entender que é momento de pensarmos no fortalecimento do Estado de Direito. Queremos transparência institucional, do respeito recíproco entre os poderes. Ora, claro que eu não aceito todas as decisões do STF, mas quando não aceito, eu procuro, de alguma forma, com meu pouco conhecimento no direito, me aprofundar, ler a jurisprudência, a súmula, doutrinas, teóricos, não só nacionais, mas internacionais, estrangeiros, né, devido à receptividade, inclusive, de doutrinas e teorias, né, e escopo justamente jurídico no direito brasileiro. A gente precisa fazer isso para não sermos, vamos dizer, papagaios de piratas. Como eu sempre digo aqui, pessoas que só repetem o que ouvem. Eu gostaria de me dar o prazer de pelo menos parar para debater com quem tenha pelo menos lido um livro sobre constitucionalismo, direito constitucional, direito penal, né? Tenha pelo menos procurado ler comentaristas da nossa, sobretudo, Constituição ou do próprio Código Penal brasileiro, porque aí daria para a gente poder entender realmente o que está por trás de tudo isso, ok? Então, para mim, quais são as implicações que nos deixam preocupados de verdade com esta situação? Primeiro, é o desvio de finalidade. Como eu expliquei, essa DPF não pode ser usada como escudo pessoal ou corporativo. Por que eu disse corporativo? Porque nós temos um partido. Qual a intenção desse partido? O que está por trás disso? Será
que os ministros estão de acordo com isso? Será que a corte, a própria corte, vai se silenciar diante dessa medida? A corte não pode intervir para evitar uma ADPF, mas como os ministros vão se posicionar, sabendo que essa própria ADPF fere preceitos, inclusive fundamentais da Constituição? Segunda questão é que a finalidade dessa DPF não pode ser para proteger um grupo ou um órgão específico. Não, ela é exclusiva para proteger preceitos fundamentais da Constituição e não garantir direitos e privilégios individuais às autoridades, porque estão sofrendo ataques do Nicolas Ferreira, do Gai, do Bolsonaro, do Eduardo, sanções internacionais, no caso dos Estados Unidos. Onde nós vamos parar? Ou, quem sabe, até a coação dos ministros para não serem empichados, ok? Por aqueles que estão temendo ir para a cadeia. Olha como nós estamos vivendo um conflito muito grande entre os poderes no nosso país. Uma outra questão é o que está no artigo 52, pessoal, tá? Do inciso 2, inciso 2º, onde fala-se de violação ao sistema de freios e contrafreios, ok? Ou podemos chamar de freios e contrapesos. É o que eu falei para vocês da obra do Barão de Montesquieu, essa obra aqui, ó, da qual o direito brasileiro é signatário, ou seja, recebe, na verdade, essa teoria e conceito tripartite para que haja, de fato, a estabilidade e vivamos num país democrático e um Estado de direito, vamos dizer assim. Portanto, nós já podemos falar que uma DPF como esta viola o sistema de freios e contrapesos. Por quê, professor? Ah, mas você é só um estudante de direito, você é apenas um rapaz que está tentando aí já há alguns anos se graduar, tranca, destranca, curso, mas será que realmente o fato de eu não estar ativamente na atividade universitária significa que eu não esteja ativamente na busca pelo conhecimento e compreensão profunda e crítica sobre o assunto? Pague para ver quem aceitar um debate comigo. Portanto, se falamos de violação a um sistema de freios e contrapeso, agora nós podemos falar, sim, que não é possível admitirmos a blindagem de ministros, porque isso significa retirar do próprio Senado a sua competência. Já que, por receber denúncias de qualquer cidadão, instituições, sejam quais forem, compete ao Senado a competência constitucional de processar e julgar crimes de responsabilidade, conforme está positivado no artigo 52, inciso 2º da nossa Carta Magna. Outra questão é a configuração da usurpação de competência do Legislativo pelo Poder Judiciário. Caso semelhante, nós estamos vendo. Aí entra aquela questão, até onde podemos admitir a atipicidade das funções, das prerrogativas de funções dos poderes. Lembrando que quando falamos de tipicidade, falamos de funções formais. Quando falamos de atipicidade, falamos de funções informais. Justamente quando um poder ou outro acaba atingindo um bem jurídico tutelado ou preceito fundamental. Meu juridiquês, eu acho que não está atrapalhando você entender, né? Portanto, outra questão que uma DPF desse sentido, ela nos preocupa, e a mim como estudante de direito, e que, querendo ou não, está inserido no debate público acerca do que estamos vivendo no nosso país. Risco de inconstitucionalidade da própria DPF. Ou seja, ela já nasce, na verdade, inconstitucional. E isso a gente pode conceituar como antinomia, conflito aparente de normas, e isso vai lá na frente só, infelizmente, desgastar o parlamento, a corte, ou criar uma cortina de fumaça para que outras coisas passem desapercebidas do povo brasileiro. Ok? Significa, se a própria ação pede blindagem absoluta,
ela já está sendo praticamente caracterizada como, vamos dizer, de alguma forma, intervencionista diretamente para alterar a Constituição sem a via adequada. Qual é a via adequada? O projeto de emenda à Constituição, que, por adotarmos, sobretudo, a forma rígida, devendo passar nas duas casas, e agora, quando eu falei forma rígida, eu lembrei aqui do meu queridíssimo, ilustríssimo professor Éder Rodrigues, um dos maiores constitucionalistas, e não porque foi o meu professor, mas porque ele sempre foi respeitado por grandes juristas, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, e foi meu professor ali de Direito Constitucional quando cursava o terceiro período de Direito na Universidade Iguaçu, conhecida como UNIG. Aqui o meu carinho, o meu abraço, e eu não podia deixar de fazer aqui essa singela homenagem, né? E, afinal, eu sou o que sou porque tive um bom professor, ok? Então, primeiro, já falamos aqui que não pode. Por quê? Porque trata-se de preceito fundamental. Outra questão é, o próprio STF, que nesse caso é o beneficiário dessa ADPF, é ele que vai decidir sobre a própria causa, ou seja, sobre a blindagem. E aí eu pergunto, a ADPF e o STF com certeza arguiria uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, gerando uma suspeição e conflito de interesse? Olha o que esse partido político foi arrumar, minha gente. Esse é o Brasil, estamos vivendo de perna para o ar. Em 2017, eu falei disso antes de escrever o meu livro Hermenêutica. É isso aí, o meu livro Hermenêutica, que está à venda em diversas livrarias do Brasil. Você pode adquirir o meu livro, ok? Vou deixar aqui rapidinho do lado, aqui, ó, passando aqui, e ele vai passar aqui também, ó. Aqui estão alguns dos meus livros e também o meu livro Hermenêutica, que hoje é lido por advogados, promotores, juízes, e eu agradeço muito. Até, inclusive, fui convidado a fazer o comentário de capa aí de um livro que foi lançado por um ex, agora no caso, aposentado juiz de direito, Mauro Ibiapina Lima, do Ceará, a quem eu mando um abraço super especial. Beleza? Então, vamos continuar para você entender um pouco mais e não comer narrativas. Viu como é que o professor age daquele jeito que eu disse? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Logo, cara, por isso, hoje eu fiz uma publicação no meu Facebook, onde eu afirmei, se for para defender a classe política, eu defenderei a classe judiciária. Ou seja, defenderei o STF, defenderei o Ministério Público Federal, defenderei o Ministério Público Estadual, defenderei, com certeza, os juízes de primeiro e desembargadores. Por quê? Porque estou falando de pessoas que têm carreiras acadêmicas e uma trajetória justamente ilibada e totalmente sólida no campo do direito, do judiciário. Político é um aventureiro tipo Pivete de Belo Horizonte, que pegou um aparelho de celular e gravou uns videozinhos e foi eleito um bacharelzinho mal formado. Do outro, o vendedor de verdura, que começou a usar a política de assistencialista, conseguiu se eleger vereador, chegou ao topo, hoje é senador. Então, para defender justamente uma classe política onde a grande maioria que porta diploma é analfabeta funcional e a outra parte é analfabeta de verdade, pessoas altamente incompetentes, eu prefiro defender a classe judiciária. Estarei sempre do lado do judiciário. Beleza? E agora vamos falar das implicações políticas, porque para mim esse também é um grande problema. Primeiro, porque se você pensa em blindar os ministros do STF, você vai ter problemas relacionados às chamadas acusações propriamente autocráticas judiciais. Concorda comigo? Ou seja, nós vamos permitir um argumento que setores, na verdade, dessa instância de poder político estão acusando o STF de ultrapassar os limites institucionais. É isso que nós estamos vendo. Por isso, eu fiz uma crítica ao Kim Kataguiri, que
ele tenta jogar dos dois lados e se apresentar como vamos dizer, moralista do bem público, dando em Chico e em Francisco, mas, na verdade, escolher a corte e definitivamente, sem conhecimento profundo jurídico, institucional, constitucional, fazer afirmações que coloque cada vez mais o STF como objeto de ataques violentos, como nós estamos vendo, não é uma postura, de fato, de quem queira solucionar o problema do nosso país. Portanto, a gente só vai intensificar uma crise entre o STF, o próprio Congresso e o Executivo. Outra questão é que, para mim, essa ADPF é alguma estratégia, talvez, de jogo entre o Congresso e o próprio STF, mesmo admitindo que talvez os ministros tenham sido pegos até de surpresa com isso. Nós vamos ter o aumento de uma pressão totalmente de retaliação aos ministros. Isso é fato. Por quê, professor? Porque o Senado, que é, vamos dizer, o órgão, a casa responsável para dirimir, para reagir justamente a questões relacionadas ao STF, por exemplo, propostas de tramitação, como já ocorre, por exemplo, que a gente chama de PECs, né? Isso vai acabar restringindo decisões monocráticas. E devemos lembrar que quando projetos foram levantados para tentar, de alguma forma, acabar com as decisões monocráticas, adivinha quais foram os políticos que se levantaram contra? Não é que foi a família Bolsonaro? Lembra do projeto também da CPI da Lava Toga? Também foi a família Bolsonaro. Juiz de garantias? Esquece, família Bolsonaro. Tem mais alguma coisa que eu tenha me esquecido? Alguém comente aqui no vídeo. Eu acho que tem, não é verdade? Ou seja, eles estão dentro de um jogo muito claro de autoproteção. E isto acaba reforçando os discursos populistas contra o judiciário. E, neste caso, discursos como o do Kim Kataguiri. Discursos como, ainda assim, o do Nicolas Ferreira. De um lado, um que fica entre os dois extremos, ao que dá em Chico, dá em Francisco, sem apresentar soluções cabíveis para isso. Do outro, um extremista, que vê o STF como um inimigo e diz: vai ser preso sim, mas se essa casa decidir. Ou seja, uma deslegitimação do STF perante a opinião pública. E aí, parece que quem está falando isso realmente está querendo combater a corrupção e a criminalidade. Significa dizer, nós vamos ter uma percepção de autoproteção, tanto da Casa Legislativa quanto do próprio STF. E isso acaba minando a confiança social. Você pode, inclusive, sair nas ruas. E se você perguntar em quais órgãos o povo mais confia, pode ter certeza, vai dar ali quase pau a pau STF e o parlamento. Claro que, na minha opinião, o maior problema do nosso país é justamente a classe política. É o Congresso, porque ali é uma roubalheira. Jogos, não vou nem falar para vocês em relação às emendas, entre outras questões. São todas as formas de práticas para dilapidarem o dinheiro público. A era Bolsonaro foi Mecão, Barras de Ouro, Covaxin e por aí vai. Na era do Lula foi Mensalão, foi Petrolão e todos os anos. Portanto, nós estamos em um contexto de polarização que atacar a corte do nosso país, que na verdade, como eu disse, apesar de os ministros serem escolhidos por prerrogativas de função do presidente da República, veja que mesmo o Lula e a Dilma indicando o maior número de ministros, não foram eles que inclusive mantiveram a prisão do Lula até o último recurso, não foram eles que negaram habeas corpus do Lula. Vocês estão conseguindo entender? E olha, pare, não foi o próprio Bolsonaro que indicou o Cássio Nunes, que deu o seu voto lá no embargo de declaração e que, por sua vez,
foi precedente para uma liminar para garantir os direitos políticos do Lula. E aqui eu não estou discutindo questões de mérito, se ele roubou ou não roubou, ou o que houve ou não, e se o que realmente passou pelos procedimentos da corte do nosso país. Então nós temos implicações, sim, morais e institucionais. Uma confusão entre a proteção da instituição, que é o STF, e a autoproteção da mesma, ou, neste caso, da PEC da blindagem do próprio Congresso. Portanto, é legítimo proteger a independência dos poderes? É legítimo. Falando de pesos, freios e contrapesos, claro que sim. Temos que combater pressões indevidas? Sim. Por isso eu critico a molecada do MBL, porque não apresentam soluções. Claro que lá atrás alguns se esforçaram a apresentar, mas olha aí o que nós tivemos, aqueles que com medo, foram contra. Então, temos que caçar novos mecanismos. Agora, blindar corte e Congresso com uma DPF ou com uma PEC, isto eu não me calarei. Defendo, sim, com o mais sincero respeito à corte do nosso país. As críticas que faço, procuro fazer no campo, claro, totalmente político, jurídico, teórico, dentro das minhas limitações intelectuais e proficientes na busca pelo conhecimento no campo do direito. Fora isso, eu não posso admitir que ministros, de fato, extrapolem os limites da tipicidade e atipicidade e causem esta insegurança que está levando cada vez mais o povo ao desespero. E, claro, isto só pode levar o Brasil cada vez mais para o fundo do poço. Estamos perdendo o senso de república. O princípio republicano que exige responsabilidade, prestação de contas, lembrando lá de princípios fundamentais, falando da esteira da responsabilidade, transparência, moralidade, parcialidade, impessoalidade, publicidade e tudo mais. Estes princípios precisam estarem presentes para que o povo tenha o mínimo de segurança. A blindagem absoluta seria contrária a esse fundamento. Podemos falar ainda do que nós denominamos como fenômeno, claro, da própria medida da DPF, um efeito simbólico negativo. Por quê? Porque ao invés de fortalecer o Estado de Direito, passa uma imagem de supremacia corporativa de ministros que estão acima da lei. Porque eu não posso negar, apesar de defender a corte, já estão criando mitos ali no STF. Ou seja, Alexandre de Moraes, Sua Excelência, Flávio Dino, Zanin, entre outros, já estão sendo vistos como uma espécie de, vamos chamar, artilheiros em Copa de Mundo ou mesmo campeonatos regionais. Fã-clubes, sem, inclusive, levarem em consideração realmente aquilo que está acontecendo nas recâmaras e no submundo do poder político e judiciário. Se você gostou deste conteúdo, gostou deste vídeo, ele foi útil para você, que é didático, é pedagógico, é aquele tipo de conteúdo que o YouTube certamente não dá tanta relevância e nem aqueles que não querem colocar o cérebro para funcionar também dão relevância. Eu só peço a você que se sentiu privilegiado por, junto comigo, fazer esta análise, esta reflexão, trazendo aqui princípios e fundamentos para dizermos não à PEC da blindagem, não à PEC da anistia, muito menos se falar em dosimetria, porque a dosimetria já foi dada, já foi impetrada, já foi analisada no âmbito do próprio processo de julgamento. Quem cometeu o crime, pague pelo crime, sem relativizarmos que tipo de crime foi ou deixou de ser. Também dizemos não a esta medida tomada por este partido chamado Solidariedade. Diga não à PEC da blindagem, à PEC da anistia e essa
a DPF, porque bandido bom, para mim, é bandido preso.